Resumo: eu fundei uma empresa de tecnologia com muito esforço e dedicação. Mas as coisas começaram a mudar quando minha irmã, Sarah, se formou em uma escola de negócios e meus pais passaram a pressionar para que ela se juntasse à empresa. No começo, aceitei, mas logo ela começou a tomar decisões sem me consultar, conquistando a confiança dos principais membros da equipe. A traição ficou clara quando, durante um jantar em família, meus pais anunciaram que queriam passar a liderança para Sarah. Eu fiquei devastado, pois acreditava que tinha construído tudo sozinho. Uma herança de família revelou uma traição de décadas que ninguém previu. Tudo começou com uma velha caixa de joias empoeirada. Minha avó havia falecido um mês antes, e minha mãe e eu estávamos ajudando a limpar a casa dela. A caixa de joias estava sobre a comoda do quarto, com as dobradiças enferrujadas e a madeira arranhada pelo uso ao longo dos anos. Quase não a notei a princípio, pois estava enterrada sob uma pilha de lenços. Dá uma olhada, disse minha mãe, me entregando a caixa. Ela sempre guardava suas peças mais especiais aí. Abri a caixa, esperando encontrar pérolas, anéis e talvez alguns broches antigos. Em vez disso, havia uma carta, um único envelope, amarelado pelo tempo e lacrado com cera. Mãe, olha isso, eu disse, segurando-o. Ela congelou ao vê-lo. Essa é a caligrafia do seu avô, disse ela em voz baixa. Virei o envelope e notei as palavras desbotadas escritas na frente. Para Caroline, leia apenas se eu não estiver mais aqui. Caroline era o nome da minha avó. Sentamos juntas na cama, olhando para a carta. Você acha que ela chegou a lê-la? Perguntei. Mamãe balançou a cabeça. Se ela tivesse lido, não teria mantido o envelope lacrado. Sua avó não era do tipo que deixava pontas soltas. Após um momento de hesitação, decidimos abri-lo. Com cuidado, minha mãe rompeu o selo e desdobrou o papel frágil dentro. Assim que leu as primeiras linhas, seu rosto empalideceu. O que diz? Perguntei, sentindo meu coração disparar. Ela me entregou a carta sem dizer uma palavra, as mãos trêmulas. A carta era do meu avô, escrita pouco antes de sua morte, 30 anos atrás. Começava de forma carinhosa, como se ele estivesse se preparando para a possibilidade de não estar mais por perto. Mas então tomou um rumo inesperado. Caroline, há algo que preciso confessar. Deveria ter lhe contado anos atrás, mas tive medo de perder você. Antes de nos casarmos, eu tive um envolvimento com outra pessoa. O nome dela era Margarete. Tivemos um filho juntos. Pisquei, relendo as palavras, convencida de que havia entendido errado. Eu não soube da criança até depois do nosso casamento. Margarete me procurou, mas eu disse que não poderia me envolver. Escolhi você, e nunca me arrependi dessa decisão. Mas carreguei essa culpa por toda a minha vida. A carta terminava com um pedido de desculpas, um apelo por perdão e a revelação de que a criança, um menino, havia sido batizada como William. Minha mãe ficou sentada em silêncio, atonita, enquanto eu terminava de ler. Isso não pode ser real, ela finalmente disse. O papai nunca mencionou nada disso. Mas por que ele mentiria em uma carta como essa? Perguntei. Ela não tinha uma resposta. Nas semanas seguintes, a carta se tornou uma obsessão. Minha mãe e eu começamos a vasculhar registros antigos, tentando encontrar qualquer pista sobre Margarete ou William. Não foi fácil, o sobrenome de Margarete não estava mencionado, e a carta não fornecia detalhes concretos sobre onde ela ou seu filho haviam morado. Mas então encontramos algo. Um álbum de fotos antigo, guardado em uma caixa no sótão da minha avó. Dentro, havia uma única fotografia de uma mulher que minha mãe não reconhecia, de pé ao lado de um menino. No verso, escrito na mesma caligrafia da carta, estavam as palavras: Margarete William, 1956. A descoberta virou nossa família de cabeça para baixo. Minha mãe ficou furiosa por meu avô ter escondido um segredo tão grande de todos nós. Meus tios eram céticos, alegando que a carta talvez nem fosse real. Mas eu não conseguia parar de pensar em William. Se ele ainda estivesse vivo, será que sabia sobre nós? Será que se perguntava sobre a família que nunca conheceu? Eventualmente, depois de semanas de buscas, nós o encontramos. William tinha 70 anos e morava em uma pequena cidade litorânea com sua esposa e filhos já adultos. Quando entramos em contato,
Ele ficou chocado, mas também ansioso para nos conhecer. O reencontro foi emocionante, para dizer o mínimo. William cresceu sabendo pouco sobre seu pai, apenas que ele havia escolhido não fazer parte de sua vida. Conhecer-nos trouxe para ele uma mistura de encerramento e tristeza. Sempre me perguntei se tinha irmãos, disse ele, com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que descobriria isso tão tarde na vida. A descoberta de William mudou tudo para nossa família. Alguns parentes o receberam de braços abertos, enquanto outros ainda lutam para aceitar a verdade. Quanto a mim, vejo isso como um lembrete de que família nunca é tão simples quanto parece, e que, às vezes, as respostas que encontramos apenas levam a mais perguntas. A caixa de joias agora está sobre minha cômoda, um símbolo dos segredos que nos aproximaram. E toda vez que olho para ela, me lembro de que nem mesmo as verdades mais profundas podem permanecer escondidas para sempre. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Minha família me traiu, então me vinguei da melhor maneira possível. Há cerca de uma década, fundei uma pequena startup de tecnologia, 33M. Coloquei tudo o que tinha nela: tempo, dinheiro e noites intermináveis de trabalho árduo. Devagar, mas com certeza, a empresa cresceu e se tornou um negócio de sucesso. Eu estava orgulhoso do que havia construído do zero. As coisas estavam indo bem até minha irmã mais nova, Sarah, 29F, se formar em uma prestigiada escola de negócios. Meus pais sempre favoreceram Sarah, mimando-a e a elogiando. Quando ela se formou, começaram a pressionar para que ela se juntasse à minha empresa. Eles acreditavam que ela tinha a visão de negócios necessária para levar a empresa a novos patamares. No começo, recebi bem a sua participação. Era bom ter a família por perto, e ela tinha algumas ideias inovadoras. Mas as coisas rapidamente tomaram um rumo diferente. Sarah começou a tomar decisões sem me consultar. Ela era encantadora e persuasiva, e antes que eu percebesse, ela havia conquistado os membros-chave da minha equipe. Então veio a traição definitiva. Durante um jantar em família, meus pais anunciaram seu plano de transferir a liderança da empresa para Sarah. Eles achavam que ela estava mais preparada para conduzi-la no futuro. Eu fiquei chocado. Esta era minha empresa, meu sangue, meu suor e minhas lágrimas a haviam construído, e eles estavam tentando tirá-la de mim. Tentei conversar com eles, mas estavam irredutíveis. Eles acreditavam que Sarah era o futuro da empresa, e queriam que eu saísse de cena. Ferido e traído, percebi que não poderia deixar isso acontecer. Comecei a planejar o meu próximo movimento. Eu conhecia a empresa por dentro e por fora, incluindo suas vulnerabilidades. Silenciosamente, comecei a transferir os contratos e ativos mais valiosos para uma nova entidade que criei. Fiz questão de garantir que todos os clientes-chave e talentos de topo estivessem a bordo com a mudança. Um dia, enquanto Sarah e meus pais estavam ocupados planejando a tomada da empresa, anunciei minha demissão. Revelei que havia começado uma nova empresa e que estava levando as melhores partes da antiga comigo. Eles ficaram chocados e furiosos, mas não havia nada que pudessem fazer. A base havia sido perfeitamente estabelecida. A nova empresa prosperou, e eu nunca olhei para trás. Quanto à minha antiga empresa, ela lutou sem sua equipe central e cliente-chave. A traição da minha família teve um efeito contrário espetacular. Com o tempo, a situação se agravou. Embora minha nova empresa estivesse prosperando, minha antiga família estava determinada a fazer tudo o que fosse possível para sabotar o meu sucesso. Eles começaram a lançar campanhas difamatórias sobre mim e sobre minha nova empresa, espalhando boatos maliciosos e tentando minar nossa reputação no mercado. Sabiam que a única maneira de tentar recuperar o que sentiam que havia sido roubado era destruir o que eu havia construído. Sarah, especialmente, usava sua influência com antigos contatos da indústria para tentar bloquear nossas parcerias e afastar potenciais clientes. Meu pai, que antes me via como sucessor natural, agora se dedicava a fazer críticas públicas e diminuir o valor do meu trabalho, convencendo as pessoas de que eu estava tomando decisões erradas. Mas, apesar de todos os esforços, minha nova empresa continuava a crescer. Nossa equipe estava unida, e os clientes apreciavam a honestidade e a inovação que trazíamos. No entanto, a pressão estava começando a ser insuportável. Eu sabia que, a qualquer momento,
eles poderiam tentar fazer algo ainda mais drástico para sabotar minha empresa. Foi quando, inesperadamente, recebi um telefonema de minha mãe. Sua voz estava tensa, mas cheia de arrependimento. Eu preciso falar com você. Não sei mais o que fazer, filho, ela disse, as palavras saindo hesitantes. Fiquei em silêncio por um momento, antes de responder. O que você quer agora? Eu sei que fizemos coisas terríveis, e não tem como apagar isso. Mas a nossa empresa, a que Sara assumiu, está prestes a quebrar. Ela está tentando afundá-la de dentro para fora. Nada está funcionando. Estamos perdendo tudo. Não temos mais para onde ir. Fiquei surpreso, mas tentei manter a calma. Agora vocês pedem ajuda? Ela suspirou. Sim. Eu sei que o que fizemos foi errado, mas a situação está desesperadora. Sara não sabe o que está fazendo. Se você puder ajudar, nós vamos entender que fizemos tudo errado. O orgulho quase me impediu de responder. A raiva que senti ao longo dos meses de sabotagem e traição ainda queimava dentro de mim. Mas, olhando para minha mãe, sabia que ela estava perdida, sem saída. E embora não acreditasse que fosse minha responsabilidade consertar o estrago que eles haviam causado, algo dentro de mim me disse que, talvez, eu não fosse mais a mesma pessoa que antes. Eu vou ajudar, disse finalmente, mais para mim mesmo do que para ela. Mas isso vai ser feito do meu jeito, e vocês terão que confiar em mim, sem questionar. E assim, sem saber exatamente onde isso nos levaria, comecei a ajudar minha família a salvar a empresa deles. Não por eles, mas pela empresa, pela memória do que ela havia sido. E, talvez, por uma chance de encontrar alguma paz em meio à destruição que haviam causado. Embora minha ajuda tivesse trazido algum alívio à empresa da minha família, a tensão continuava a crescer. Sara, implacável em sua busca pelo controle, começou a arquitetar um último golpe. Ela sabia que o único jeito de tomar a empresa de volta seria se conseguir me afastar completamente, de forma definitiva. Em um movimento astuto, ela tentou comprar minha parte da nova empresa, oferecendo uma proposta que parecia generosa. Meus pais, que agora estavam mais uma vez sob sua influência, ficaram do lado dela, pressionando-me para aceitar. Isso é o melhor para todos nós, insistiam, sugerindo que eu voltasse à família e deixasse as coisas voltarem ao normal. Mas eu sabia exatamente o que estavam tentando fazer. Eles não queriam uma reconciliação, queriam me ver fracassar. Sara planejava usar esse dinheiro para consolidar sua posição na empresa e esmagar qualquer possibilidade de eu voltar a ser uma ameaça. Era o golpe final. Na noite em que ela me fez a proposta, sentei-me sozinho em meu escritório, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Eu tinha dado uma chance a eles, acreditei nas suas palavras, mas a traição continuava a ser a mesma. Era impossível voltar atrás. Eles estavam dispostos a destruir o que eu havia criado só para recuperar o poder. Na manhã seguinte, reuni minha equipe e expliquei o que estava acontecendo. Decidi que não aceitaria mais viver sob a sombra da minha família. Eu não ia permitir que eles tomassem minha empresa de novo. Seria a última vez que eles viriam meu rosto. Enviei um e-mail formal, com a proposta de venda de minha parte da empresa, não para minha família, mas para investidores externos, longe da influência deles. Eles ficaram furiosos quando descobriram, mas já era tarde. Eu já havia feito os arranjos necessários, e a venda foi concluída em questão de dias. Quando minha mãe e Sara descobriram que eu não só havia rejeitado a proposta, mas também que eu estava me afastando completamente, a raiva e o arrependimento tomaram conta deles. Mas eu estava irredutível. Eu dei tudo por vocês, escrevi para minha mãe, e no final, o que recebi foi traição. Não há mais nada que eu possa fazer por vocês. É hora de seguir em frente. Com o coração pesado, mas a mente tranquila, deixei a empresa e minha família para trás. Eu não precisava mais deles para alcançar meus objetivos. E, de fato, o que ficou claro é que minha verdadeira família era a equipe que tinha comigo, as pessoas que tinham me apoiado desde o início e acreditavam em meu trabalho. A nova empresa, agora completamente livre das manipulações e da sombra da minha família, prosperou ainda mais. Eles tentaram um último golpe, mas, sem mim no controle, falharam miseravelmente. Sara e meus pais, agora sem a proteção que minha experiência e visão traziam, ficaram à deriva.
Eu os deixei com nada. Sem a empresa, sem o controle, e sem a confiança de ninguém. E, talvez, sem uma família. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal.